Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, desde o início, a gente está falando dos filósofos que começaram que modificou o rumo da filosofia, né? Iniciamos com Sócrates, né? Que a partir do momento que ele começou a entender o processo do homem, do indivíduo, dentro da camada social, e a filosofia foi importante desse processo. E agora a gente vai entender um pouco sobre esse outro grande filósofo que é o Platão, que é a partir do momento que ele começou a incrementar, né, essa filosofia que eles trouxeram, né, uma filosofia para a razão, uma filosofia racional, e a partir do momento que eles começaram a utilizar essa filosofia racional, eles começaram a desenvolver, né, algumas camadas sociais. A importância dela, né, dentro dessas camadas sociais foi isso. Então, a partir do momento que esses grandes filósofos começaram a utilizar ela como um processo, né, de imagem, processo de desenvolvimento, processo de cognição, processo de demonstração ao longo da educação. E a importância dela foi isso, que eles começaram a desenvolver a questão racional dessa filosofia. Então a gente vai abrir um pouco, né, e falar um pouco sobre Platão e a realidade além da física, aonde esse grande filósofo começou a incrementar a investigação científica, né, utilizando a filosofia como um pilar, como um desenvolvimento, como um alicerce para o desenvolvimento, né, da razão, do conhecimento, do pensamento, da inteligência ao longo dessa camada social. Então a gente vai abrir um pouco falando sobre esse grande filósofo, falando sobre Platão e a segunda navegação. Por que a segunda navegação? A primeira navegação foi aquela que a gente vimos, né, anteriormente, que foi os pré-socráticos, que foram os primeiros filósofos a utilizar a filosofia para identificar as coisas que estavam se desenvolvendo na natureza. E a partir daí, quando surgiu, né, esses pilares da razão, que foi esses grandes filósofos como Sócrates, que a gente vimos, e agora vamos ver um pouco de Platão, a gente começou a modificar e aí ele começou a incrementar como segunda navegação. Então, Platão, aproximadamente 429 a 347 a.C., nasceu em Atenas. Ele dizia o seguinte, que esse grande filósofo, ele afirmava que os filósofos naturalistas, como eu falei para vocês agora, anteriores a ele, realizavam uma primeira navegação, que era uma navegação da investigação à base da natureza, onde eles buscavam, né, tudo natureza para entender o percurso do desenvolvimento ali, e buscavam nela também um princípio para explicar realmente tudo que está se desenvolvendo no universo. Então, eles começaram a utilizar isso. E os primeiros filósofos foram os pré-socráticos. Depois do surgimento dessa segunda navegação e surgimento desses filósofos, como filósofos da razão, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles, que a gente vai ver mais na frente, que eles começaram a mudar o rumo da filosofia. De acordo com Platão, os naturalistas, né, falharam em suas explicações. Por quê? Segundo ele, é necessário empreender. O que seria esse empreender? Empreender seria empregar algo e, a partir do momento que empregava algo, investigavam e afirmavam que ali realmente era certeza. Que até então, para esses filósofos como Platão e o Sócrates que vimos, né, eles não tinham uma certa forma de entender e afirmar que aquilo ali realmente era verdade. Já agora, na segunda navegação, de acordo com o Platão, queria empreender uma segunda navegação para explicar a realidade além, né, daquilo que a gente podemos entender, ou seja, além da transformação do desenvolvimento do universo. Então, assim, Platão dividiu a realidade em realidade sensível, que é aquela que pode ser vista, tocada, né? E a realidade inteligível, que é aquela que só pode ser conhecida pelo nosso próprio conhecimento, ou seja, pelo pensamento. Com o que existe no mundo visível, que seria uma cópia, que nós, por exemplo, nós, seres humanos, é uma cópia das formas perfeitas da realidade inteligível, que trataria isso como teoria das ideias ou teoria das formas, também conhecido. De acordo com esse grande filósofo Platão, essa teoria
ou seja, o mundo visível e o mundo inteligível, nada mais, nada menos que seria nós uma cópia daquilo que já poderia ser existente ao longo do processo do desenvolvimento. E esse filósofo mais além, quando ele colocou essa teoria da forma, e a teoria também conhecida como teoria das ideias, ele começou a afirmar a existência desses dois mundos, que é o mundo visível e o mundo inteligível. O mundo visível é aquilo que a gente vê, toca, observa, sente, e o mundo inteligível é aquele mundo que é representado pelo nosso próprio conhecimento, pensamento, que vai nos levar, nos guiar, né, além dessa realidade. A partir daí, nessa realidade visível e essa realidade inteligível, a gente vai fazer uma comparação entre as duas realidades para entender mais um pouco sobre como esse grande filósofo começou a dividir, né, esse mundo, né, essa forma de ideia existente no mundo inteligível e o mundo visível. Ó, na realidade visível, por exemplo, temos cópias imperfeitas que seriam objetos sensíveis. Por exemplo, nós, seres humanos, somos cópias imperfeitas de uma imaginação, de uma realidade inteligível, porque a gente somos a semelhança de Deus. Então, a partir daí, se nós somos semelhança de Deus, uma cópia inteligível. Por quê? Porque nós somos pensamento e o nosso conhecimento nos leva a dizer que nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Mas somos cópias imperfeitas porque nós temos realmente defeitos. Por isso que ele coloca dessa maneira, o grande filósofo. Então, nessa realidade visível, nós somos cópias imperfeitas, objetos sensíveis, porque nós sentimos, né? Nós conseguimos ver, perceber, dor, chorar. Então, tudo faz parte da nossa atitude, nossos hábitos, costumes e valores. Acessamos tudo pelo nosso sentido, que nós temos nosso sentido, como olfato, paladar, né, tato, né, audição, né, visão. Então, faz parte desse nosso desenvolvimento. Objetos sensíveis sem transformar. Por que sem transformar? Porque nós, além do processo, mais que a gente vai se desenvolvendo, mais a gente não vai mudar a nossa questão. E a imperfeição e o movimento. Se lembra de Heráclito, que dizia que o movimento ao longo do processo transformaria o homem pela sua essência e a sua percepção? Mesma coisa, o Sócrates, Platão cita isso, que nós somos essa imperfeição, mas em movimento, que se transformamos, nós vamos se desenvolver. Múltipla. Somos múltiplos porque a gente vai conseguindo, ao longo do processo, ter mais conhecimento sobre essa realidade. E verdades aparentes, porque são aquelas verdades que não são ainda concretas. Já na realidade inteligível, são modelos invisíveis e formas ou ideias. São a teoria da forma e da ideia, que nossos conhecimentos, pensamentos vão nos levar além dessa realidade. Acessamos pela inteligência, porque acessamos pelos nossos conhecimentos, pensamentos, e a partir daí que são os modelos que seriam, né, as coisas visíveis por conta disso. A ideia é eterna. A partir do momento que nós concretizamos isso, a gente vai conseguir entender que aquilo ali é verdade. Somos uma unidade. Verdade. O indivíduo é um indivíduo grupal, a coletividade. Começou a interagir. Então, somos essa unidade de interação, de conhecimento, de forma de entender. Caracterizada pela perfeição, fixidez das formas ou ideias inteligíveis. A partir do momento que a realidade inteligível começou realmente a perceber, né? Porém, ela vai manter sempre a mesma maneira, ou seja, elas são eternas, imutáveis, que vai definir, né, essa forma de entendimento. Então, a aparência modifica, mas a essência sempre vai ser a mesma. Isso aí quem fala é Parmênides, que faz parte dessa realidade inteligível de acordo com Platão. E verdades absolutas, porque já concretizou,
já achamos realmente um ponto X, e a partir daí que achamos um ponto X, concretizou e vamos afirmar que isso é uma coisa certeza, de acordo com o filósofo. A partir daí, ele também afirmou o seguinte, com a sua grande fascículo, que é a sua grande obra, a Alegoria da Caverna, Platão criou a Alegoria da Caverna para explicar mais facilmente a existência de duas realidades distintas, que seria a visível e a inteligível, que são o mundo das ideias, ou a teoria das ideias, ou teoria das formas. De acordo com essa alegoria, que é uma grande obra dele, haveria prisioneiros em uma caverna, que, acorrentados por toda a vida, consideraria as sombras vistas na parede da caverna como sendo a verdadeira realidade. Por quê? Porque no momento que eles começaram a ver a forma da sombra, a forma dos objetos na parede, eles achavam que ali era verdade, porque eles nunca saíram daquela prisão. E a partir do momento que eles começaram a sair, se libertou, com alguns prisioneiros são libertados, atordoados, e começaram a investigar a caverna, mas não diferenciava realmente o que é a realidade, ou seja, o que são os objetos que agora vêm e o que são as sombras que na parede. A forma da caverna observa as sombras e reflexos dos objetos, além dos próprios objetos aos seres vivos. Por fim, enxergo a luz do sol que dá vida à realidade visível. Para tu ver, ó, a realidade inteligível são as coisas que nós criamos pela nossa questão do conhecimento. Pela cabeça, não é isso? Pelas formas da cabeça. No momento que eles se libertaram e viram a realidade lá fora do mundo, passou a ser uma realidade visível. Ele viu a transformação do mundo, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento da pessoa. E a partir daí, eles começaram a entender tudo que eles estavam vendo ali, que era representado pelas suas próprias ideias, ou conhecimento na parede, eles podiam projetar aquilo ali como verdade, mas não era. Depois que eles saíram dessa realidade inteligível, foi para uma realidade visível, percebeu que o mundo lá fora estava realmente se desenvolvendo. E a partir daí se libertaram, né, dessa grande realidade inteligível e viu a formas e as teorias, as ideias como verdade visível. O mundo das aparências e o mundo das essências. Platão argumentava que, assim como os prisioneiros da caverna, como foi citado na grande obra dele, aqueles que consideravam verdadeira a realidade visível estavam enganados. Por quê? A divisão da realidade visível é a divisão das aparências. São aqueles que a gente vê, mas não sabemos que aquilo ali é verdade. E a inteligível da essência é aquilo que não vai modificar. É uma tentativa de solucionar a dificuldade de um uno ou do múltiplo que ocupou os primeiros filósofos. Ou seja, no mundo visível predomina o múltiplo, mas no mundo inteligível as formas que seriam fixas. Que é isso que ele afirma, o grande filósofo Platão. Que a partir do momento que as aparências, que ele colocou como mundo visível, são a coisa que a gente vê, mas não entendemos e tem formas, né? Tocamos, né? E o mundo inteligível são aquela da essência, que é aquele que realmente nunca vai mudar. A gente se transforma, a gente cresce, mas a essência fica a mesma. E isso foi a tentativa dos primeiros filósofos, né, de entender, né, e de investigar esse processo. Porém, o mundo visível vai o quê? Vai se multiplicar, de acordo com o Platão. Mas o inteligível são as formas que seria fixa na nossa cabeça da inteligência. Por exemplo, mesa. Então, um objeto mesa sempre vai ser mesa. Ela pode ser quadrada, ela pode ser redonda, mas ela é uma mesa. Por que é uma mesa? Já tem esse entendimento de mesa porque já parte de uma questão de um mundo visível e de uma questão que concretizou aquela mesma palavra para identificar aquele objeto que seria a própria mesa, onde vai colocar em cima dela, né,
alguma coisa fixa que vai sustentar, que seria a mesa, vai sustentar aquele peso. Por isso que a partir do momento que eles começou a desenvolver esse tipo de cognição. Então, esse grande filósofo, como Platão, que eu falei para vocês, ele deixou, né, vários legados de entendimento ao longo do seu processo pela filosofia da razão. Uma filosofia que ele começou a desenvolver, uma filosofia de conhecimento, não só ele, mas como a gente vimos também anteriormente a ele, como Sócrates, e como a gente vai ver mais na frente como Aristóteles. Então, você tem todo o direito de não gostar de política, mas sua vida terá influência e será governada por aqueles que gostam. Portanto, o castigo dos bons que não fazem a política é ser governado pelos maus que fazem. O grande filósofo Platão. Fica com essa grande palavra em Libras, o início. E até a próxima.